Pessoal, tudo bem? Vamos terminar nossa aula de antibióticos. Vou começar aqui falando sobre os antifúngicos. Agora, a quimioterapia antifúngica. Muda muita coisa, tá, gente? Porque o fungo, ele não é uma célula procariótica como a bactéria. Ele é uma célula eucariótica, assim como a nossa célula de mamífero. Ou seja, é uma célula muito mais parecida com a nossa. Por isso, é muito difícil desenvolver um antibiótico para matar fungos, porque ele tem que atingir um alvo no fungo que não exista na nossa célula, porque senão ele vai ser tóxico para a célula fúngica, mas vai ser tóxico para a nossa célula também. Isso torna o desenvolvimento de antifúngicos um grande desafio. Tanto que vocês vão ver que nós temos 3 classes de antifúngicos apenas, contra todas aquelas que a gente acabou de ver de antibacterianos. Então é muito mais fácil achar um alvo farmacêutico numa bactéria, que é um procarioto, que não tem na gente, em seres humanos, do que achar um alvo em fungo, que também é eucarioto. Então, se você para, por exemplo, uma via metabólica no fungo, acaba que essa via metabólica também existe na célula animal. Então, é muito trabalhoso achar uma via metabólica do fungo que não tenha na célula animal, achar uma estrutura do fungo que não tenha na célula animal. Mas existem, e por isso a gente tem 3 classes que matam fungos. Todas elas, gente, voltadas para a membrana e para a parede. Lembra que na bactéria a gente também tinha fármacos antibacterianos voltados para atacar a membrana e a parede da bactéria? Só que nós tínhamos fármacos que atacavam a síntese de proteína, que atacavam a duplicação do DNA, que agiam como agentes oxidantes. Em bactéria a gente tinha tudo isso. Fungo não. Fungo a gente está restrito a medicamentos que interferem na membrana do fungo ou na parede do fungo, porque a célula fúngica também tem parede, tá? É uma parede que contém proteínas, açúcares como os beta-glicanos e as quitinas. Você pode reparar que a parede fúngica ela tem quitina embaixo, aqui é a membrana do fungo, tá? Que ele está ampliando, ó. Membrana e parede. Então a membrana do fungo, acima dela tem uma parede com quitina e depois com proteínas. Entre as proteínas e a quitina, o que dá suporte estrutural para a parede são esses açúcares cruzados aqui, que a gente chama de beta-glicanos. Reparem que os beta-glicanos são produzidos pelo fungo e enviados para a parede, para compor a parede. Nós descobrimos uma classe de antifúngicos chamados equinocandinas que fazem justamente bloquear a enzima que produz esses beta-glicanos. Como é que se chama essa enzima? Beta-glicano-sintase. Então, as equinocandinas inibem a beta-glicano-sintase e, com isso, a síntese de beta-glicanos fica inibida e a parede do fungo fica desestruturada. Isso vai levar o fungo à morte, tá? Esses são fármacos fungicidas. Outro fármaco fungicida, os polienos, como a anfotericina B e a nistatina. O que a anfotericina B e nistatina fazem? Eles criam um poro na membrana do fungo. Esse poro, gente, gera desequilíbrio eletrolítico. Os fármacos aqui são tão grandes que eles conseguem gerar um poro dentro da membrana do fungo, provoca desequilíbrio hidroeletrolítico e acaba levando o fungo à morte. Esses são poderosos agentes antifúngicos, tá? Por fim, os azóis. Os azóis são uma classe também de antifúngicos que, assim como a terbinafina, impedem o fungo de sintetizar ergosterol. Tá vendo que o ergosterol aqui está sendo representado como parte da membrana plasmática? Sim, gente, assim como a nossa célula eucariótica de mamífero tem na membrana plasmática colesterol, o fungo tem na membrana plasmática dele ergosterol. Então, se eu parar a síntese de ergosterol, o fungo não consegue sintetizar a membrana, então ele para de crescer. Por isso que os medicamentos que interferem na produção do ergosterol, a terbinafina e os azóis, eles são fungistáticos, tá? Eles só interferem no crescimento do fungo. Então, para matar fungo, eu tenho as opções de danificar a membrana com os polienos, anfotericina e estatina. Posso impedir a formação da membrana, bloqueando a síntese de ergosterol com os azóis e com a terbinafina. Ou eu posso impedir a síntese da parede celular, bloqueando a produção de glicanos,
ao inibir a enzima beta-glicano-sintase. Esses são os 3 mecanismos de ação antifúngica. Vou passar agora para os slides que eu enviei para vocês verem quem são esses fármacos, né? Ó, as equinocandinas, como eu já acabei de dizer, elas inibem a beta-glicano-sintase, interferindo na produção de carboidratos beta-glicanos, que são fundamentais para a formação da parede do fungo. Assim, o fungo tem sua parede desestruturada e morre. Quais são exemplos de equinocandinas? Caspofungina, micafungina e aqui não é anidalo, tá, gente? É anidula fungina. Anidula fungina e não anidalo fungina. Muito grande. Qual é a vantagem dessa classe? Além deles serem fungicidas, eles são bastante seguros, tá? Muito seguros. São fármacos que não provocam tanta toxicidade quando comparados aos demais antifúngicos. Vão ver que os demais antifúngicos são tóxicos. Então, o uso deles deve ser mais cauteloso. As equinocandinas são a classe de antifúngicos mais recente, tá? que surgiu. Dos mais antigos antifúngicos, né, a mais antiga classe de antifúngicos são os polienos. Foi, inclusive, descoberto por 2 mulheres, tá? Por 2 cientistas, ainda na década de 50 do século passado. O que o polieno faz, então? Ele entra na membrana do fungo, forma um poro e gera um desequilíbrio eletrolítico, levando à lise da célula fúngica, que morre. Quais são os polienos? Nistatina e anfotericina B. A anfotericina B é de uso hospitalar, vocês vão ver ela só na forma injetável, para infecções fúngicas muito graves. Já a nistatina, ela é de uso normalmente tópico, vocês vão ver nistatina em pomada, enxaguatório, creme vaginal. São poderosos antifúngicos, gente. O problema é que se eles forem administrados de forma sistêmica, eles provocam toxicidade nos rins. A anfotericina, que é aplicada de forma injetável, ela é um veneno para os rins. Ela pode levar a uma falência renal grave pelo uso constante de anfotericina. Tem uma anfotericina numa forma farmacêutica mais elaborada, lipossomal, que provoca menos dano aos rins. Só que ela custa R$5.000 a ampola. Então não é acessível para todo mundo. No SUS, a anfotericina que existe é essa que faz mal para os rins. Então, se um dia tiver uma infecção fúngica e precisar usar anfotericina, tem que se lembrar de que a função renal precisa ser acompanhada, porque ela é um veneno para os rins. Por que a nistatina não faz mal para os rins? Faz sim, ela só não faz porque ela é aplicada tópica, né? Então a absorção para o sistema circulatório é muito pouca. Não é suficiente para gerar toxicidade renal significativa. Já a anfotericina é injetável, né? Então ela entra em grande quantidade no sangue e danifica os rins. Os azóis, gente, que são os únicos antifúngicos fungistáticos, né, que param o crescimento do fungo, eles inibem a síntese do ergosterol. Com isso, eles danificam a membrana do fungo e o fungo não consegue crescer mais. São muito populares os azóis, né? Acho que o fluconazol também talvez seja mais popular, mas também tem cetoconazol, itraconazol, miconazol, voriconazol. A toxicidade é moderada no fígado, tá? Eles não são tão tóxicos quanto os polienos, também não são tóxicos para os rins. A toxicidade deles é para o fígado, mas é uma toxicidade moderada. Já os polienos são altamente tóxicos para os rins, tá bom? Então, por isso que as equinocandinas acabam que ganham algum espaço por conta da segurança, embora elas sejam menos usadas. De longe, aqui, os fármacos mais usados nas doenças fúngicas são os azóis, tá? Mas lembrando que eles são fungistáticos. Em infecções mais graves, eu posso precisar de um fungicida. Aí eu vou ter que apelar para a equinocandina ou para os polienos, com o cuidado de que, se for anfotericina B, eu preciso monitorar a função renal, porque ela pode ser prejudicada pelo fármaco. Então, vocês repararam, né, como eu falei para vocês, ó, só 3 classes de antifúngicos. Por quê? Porque fungo é eucarioto, é difícil desenvolver antifúngico. Para nossa sorte, fungo não costuma ser tão patogênico quanto bactéria. Então, para um fungo provocar uma infecção na gente, a gente tem que estar com a imunidade baixa. Mais comumente que uma infecção fúngica aconteça em indivíduos com imunidade baixa.
Olha aqui, ó, isso aqui é a candidíase oral, né, que a gente chama de sapinho. É crescimento de fungo sobre a língua. Também pode crescer sobre a vagina, tá? Então tem candidíase oral e vaginal. Então é muito comum em pessoas que, que estão imunodeprimidas. Um cuidado que a gente deve ter, gente, é que fungo pode provocar doenças graves como meningites e pneumonias. E é uma doença, e eles são patógenos difíceis de tratar. Quem já teve uma micose na unha sabe disso. Aquele fungo embaixo da sua unha, você tenta de um tudo e demora meses para você ter uma recuperação plena. Então, eles não são facilmente tratáveis, não. São células bastante resistentes aos tratamentos. E quando gera uma infecção grave, como essa daqui, ó, você vai precisar usar antifúngicos de efeito sistêmico. Muita gente morre, tá, gente, com pneumonia e meningite, porque normalmente quando a gente pensa em pneumonia e meningite, a gente pensa em bactéria. Então acaba que a pessoa fica sendo tratada com antibacteriano, que não faz o menor efeito contra o fungo. Então ela tinha que ser tratada com antifúngico. Por isso, se o meu paciente é imunossuprimido, a imunidade dele está baixa, ele acabou de fazer um transplante, ele acabou de fazer uma quimioterapia, ele é soro positivo, ele tem AIDS, esse indivíduo é muito importante que, caso ele apresente uma meningite ou uma pneumonia, eu me preocupe inicialmente em identificar o patógeno, tá? Porque não necessariamente será bactéria ou vírus. Nele, é possível que seja um fungo provocando a pneumonia ou a meningite. E se for, ao invés de usar antibacterianos ou antivirais, você vai ter que usar esses fármacos aqui, antifúngicos. Tá? Então, identificar o patógeno é muito importante. Gente. Quando você chega com uma pneumonia, a primeira medida mais sensata é fazer uma coleta de escarro seu e levar para análise, para a gente descobrir quem está provocando aquela pneumonia. Pode ser vírus, pode ser verme, pode ser bactéria e pode ser fungo. Então, eu tenho que saber quem é o patógeno para eu saber qual medicamento eu vou usar antibiótico. Porque os antibióticos são diferentes. O que mata bactéria não mata fungo, o que mata fungo não mata vírus. Tá? Então, nunca percam da mente de vocês que numa infecção é muito importante já de imediato eu providenciar um exame para identificar o patógeno. Quem está provocando essa infecção? Vírus, gente, os vírus, durante muito tempo nós tínhamos pouquíssimos antivirais, tá? A gente tinha antiviral para tratar herpes e para tratar hepatite, basicamente. São duas doenças virais. Então tínhamos medicamentos para tratar hepatite, e para tratar herpes, como ganciclovir, aciclovir. E com o passar do tempo, começaram a surgir alguns antivirais para tratar gripes, né? Anti-influenza, para tratar gripes provocadas pelo vírus influenza. Mas, do final da década de 80, estourou no mundo uma pandemia viral provocada pelo vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV. Como o HIV atingiu fortemente os países ricos, muitas celebridades, muito se pesquisou pela cura do HIV. Então, por conta disso, hoje nós temos um arsenal de antivirais desenvolvidos para tratar o HIV. Inclusive, muitos desses antivirais, anti-HIV, estão sendo testados agora para ver se algum deles mata também o Covid, né? O SARS-CoV-2, o vírus que provoca a Covid. Inclusive, essa foto aqui é dele. Ó. Os vírus todos têm essa estrutura bem básica, gente. Eles têm uma membrana, dentro material genético apenas, e proteínas de ligação, que são essas amarelas aqui, ó, que é para eles se ligarem nas células. Basicamente isso. Um vírus, ele gruda na célula pela proteína de ligação, entra na célula, solta o material genético dele dentro da célula e usa a própria célula para se multiplicar, para formar várias outras cópias de si mesmo. É isso que um vírus faz. Como antivirais é uma classe muito ampla e nós não temos tempo, eu só vou apresentar para vocês os principais alvos de um antiviral. Mas não vou entrar nas classes, falar de mecanismo de ação, isso demandaria várias aulas, nós não temos esse tempo, infelizmente. No futuro até quero formatar um curso só sobre antivirais, porque é um tema impossível de se encaixar assim, detalhadamente. Só a terapia do HIV
já é muito difícil de encaixar porque ela é muito ampla. Mas essa figura é muito boa, uma figura do Katsumi que mostra para você ó, que olha, a partícula viral, o vírus, ele precisa primeiro se ligar na membrana da célula, penetrar na célula, depois que ele penetra, ele libera o material genético dele, a gente diz que ele desencapsula, ele perde esse revestimento e libera o material genético. O material genético dele, gente, vai dar origem a proteínas e vai se duplicar também. Com isso, o vírus vai conseguir se remontar dentro da célula. Ele vai gerar várias novas partículas virais. Essas partículas virais formadas, então, elas precisam sair da célula para infectar outras células e fazer a mesma coisa. Por isso que um vírus, ele entra numa célula, mas ele sai em centenas, milhares de vírus. Porque ele tem essa capacidade de usar a própria célula para se multiplicar, para multiplicar o seu material genético e para produzir as suas proteínas, para gerar novos envoltórios aqui, ó, novos envelopes. E por isso, gente, entendendo que os vírus têm essa dinâmica, sejam eles quais forem, eu tenho antivirais que tentam bloquear cada uma dessas etapas. Então, existem antivirais que tentam impedir que o vírus se ligue na célula. Tem antivirais que tentam impedir que o vírus penetre na célula. Outros impedem que o vírus se multiplique dentro da célula. Vários mecanismos diferentes, inibindo enzimas, como, por exemplo, a própria DNA polimerase viral ou a própria RNA polimerase viral para o material genético do vírus não ser duplicado. E, por fim, temos antivirais que tentam impedir a saída do vírus da célula. Tá? Então, o alvo do antiviral pode ser em qualquer momento do ciclo dele dentro da célula. Pode tentar impedir ele de entrar, tentar impedir ele de se multiplicar, ou, por fim, tentar impedir ele de sair da célula. Todos isso aqui são estratégias antivirais. A gente deve estar falando aqui ó, de uns 30 tipos diferentes de antivirais. Né? Olha o aciclovir, né? Um bastante conhecido, de venda livre, de venda em farmácias, né? Não de venda livre, né? Prescrição médica, mas de acessível em farmácias. O aciclovir bloqueia a síntese de nucleotídeos. Na verdade, ele é um falso nucleotídeo. Ele bloqueia a duplicação do material genético do vírus. Então, por isso, o vírus não consegue formar novas partículas, porque ele não consegue duplicar o material genético. Contra, né, o terrível SARS-CoV-2 aí, que parou o mundo, nós estamos tentando descobrir se um dos antivirais que existem conseguem fazer alguma dessas coisas com o SARS-CoV. Se a gente consegue impedir ele de ligar na célula pulmonar ou em qualquer célula do corpo, se a gente consegue impedir o SARS-CoV de entrar, se algum medicamento diminui a taxa de reprodução dele dentro da célula, e se nós temos algum medicamento que impede ele de sair da célula. Aqui, gente, a gente precisa abandonar um termo que a gente usa, até eu mesmo uso com vocês algumas vezes para ficar mais simples, mas não é um termo correto. A gente não pode falar em matar vírus, tá? Vocês podem ver que nenhum dos medicamentos que eu citei para vocês mira diretamente no vírus, porque o vírus nem pode ser considerado um ser vivo. Tá? Ele é um elo entre os seres vivos e a matéria inanimada, né? Por quê? Porque os vírus eles não têm um metabolismo próprio, eles não conseguem se multiplicar sozinhos, eles só se multiplicam dentro de um hospedeiro, dentro de uma célula hospedeira. Então os vírus eles são sim estruturas biológicas, mas eles são um elo entre as formas vivas e as formas sem vida. Por isso, nem é correto dizer matar um vírus. Eu posso impedir a partícula viral de se multiplicar. Olhe que eu uso o termo partícula, tá? Eu nem posso chamar o vírus de célula. Ele tem material genético, mas ele não tem organelas, ele não sintetiza suas próprias proteínas. Por não sintetizar suas próprias proteínas, não tem como eu chamá-lo de célula. Ele é uma partícula apenas. Um elo, né? Talvez as primeiras formas de vida que surgiram, né? Tenham surgido mais semelhantes aos vírus, bem simples. E com o passar do tempo, elas foram ficando mais sofisticadas e maiores até se transformarem em células.
Tá certo? Então estamos nessa luta aí, ó, para achar um medicamento que iniba uma dessas etapas do Covid. Ou a entrada dele na célula do SARS-CoV, né? Covid é a doença. Ou a entrada dele na célula, ou a sua multiplicação, ou a sua saída da célula. Um antiviral, gente, usado para tratar o HIV, chamado Remdesivir, tem aparentemente mostrado bons resultados contra o SARS-CoV-2 em laboratório, tá? E estudos clínicos estão sendo feitos. Então vamos ver se esse medicamento, quem sabe, nos ajuda. Um antiviral que acabou sendo deslocado para tratar a gripe foi durante a pandemia de H1N1, da gripe aviária, né? Nós descobrimos o oseltamivir. O oseltamivir é um fármaco que passou a ser usado para tratar a H1N1, né? A gripe aviária. Tá certo? Então, esses são os vírus, esses são os antivirais, né? Fármacos que tentam impedir uma das etapas do ciclo de vida do vírus dentro da bactéria. O objetivo é impedir que o vírus se replique, ou que ele saia da célula e infecte novas células, é barrar a infecção. Então, lembrem-se que nenhum medicamento elimina o vírus. O que o medicamento faz é barrar a sua multiplicação. Quem vai eliminar o vírus do nosso organismo é o nosso sistema imunológico. A gente precisa de um sistema imunológico competente para ajudar a eliminar esses vírus. A medicação só barra a multiplicação do vírus. Eliminar o vírus é papel das células do sistema imunológico, especialmente dos linfócitos, tá? São linfócitos que eliminam o vírus do organismo. Falar um pouquinho de vermes com vocês, a título de conhecimento mesmo, para vocês saberem que existem dois tipos de vermes que parasitam a gente: os cilíndricos e os chatos. O que é verme cilíndrico? A filária, provoca a filariose, que a gente conhece como elefantíase, as lombrigas, o necator, o oxiurus. Esses são vermes cilíndricos. Quem é verme chato? Esquistossomos e tênia. Professor, por que eu preciso saber a diferença de verme, qual é verme cilíndrico e qual é verme chato? Porque os medicamentos que matam verme cilíndrico são uns e o que mata verme chato são outros. Na regra geral, gente, matar verme chato, eu posso usar praziquantel. Para matar verme cilíndrico, eu vou usar o bendazol e mebendazol. Então, quando eu falo que eu vermifuguei alguém, eu dei para ela medicamentos antihelmínticos para matar esses vermes. O ideal é que eu mate também os ovos do verme, tá? Para eu não contaminar o ambiente à minha volta e espalhar essas verminoses para outras pessoas. Verminose é muito comum na infância, tá? Especialmente para crianças de região pobre, bolsões de pobreza, lugar que não tem água e esgoto encanado. Esses locais é mais comum que as crianças desenvolvam verminoses bem avançadas, assim, grande número de vermes vivendo principalmente no intestino, tá? A maioria dos vermes vive no intestino. Quais são os mecanismos de ação antihelmíntica ou antivermes, né? Vermífugas? No geral, gente, um antihelmíntico, ele paralisa o verme, tá? Ele bloqueia o movimento do verme. Tem que lembrar que em todos os vermes se movimentam de forma ondulatória, para conseguir migrar pelo intestino e se fixar no intestino. Se eu paraliso o verme, o próprio fluxo intestinal leva ele embora, né? O fluxo de fezes empurra ele e leva ele embora. Então, boa parte dos antihelmínticos foca em paralisar os movimentos do verme, aquele movimento ondulado, né, que os vermes fazem para se mover nos fluidos corporais, nas fezes, e também para se ligar na parede do intestino. Uma vez paralisados, e se eles estiverem dentro do intestino, as próprias fezes vão empurrá-los para fora do corpo. Como eu disse para vocês, se o verme for cilíndrico, como a lombriga, o ancilóstomo, que provoca o amarelão, lombriga provoca ascaridíase, o oxiurus provoca a oxiuríase, são todos vermes cilíndricos, então eu trato eles principalmente com albendazol e mebendazol. Ambos paralisam o verme porque inibem uma proteína do citoesqueleto do verme. Como é que chama essa proteína? Beta-tubulina. Essa proteína que permite que o citoesqueleto do verme se movimente e ele adquira aquele movimento ondulatório.
Já o pirantel, que é uma opção também para matar vermes cilíndricos, ele paralisa o verme porque ele estimula a liberação de acetilcolina dentro do verme. Isso provoca uma paralisia, né, nos tecidos contráteis do verme. Então, posso paralisar o verme de dois jeitos diferentes. A primeira escolha é albendazol e mebendazol. Uma curiosidade sobre esses fármacos, gente, é que eles podem ser tomados uma vez por semestre ou uma vez por ano, se você não vive em uma região endêmica de verminoses. Tá bom? Então não são fármacos de uso contínuo. O albendazol é dose única, um único comprimido. Já o mebendazol são 3 comprimidos, mas ambos vão ser usados, ou a tripla dose de mebendazol ou a dose única de albendazol, vão ser usados uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano. Tá? Inclusive é bom que anualmente a gente ingira um desses antiomíticos para evitar a proliferação de vermes no intestino. Lembrando que vermes muitas vezes se alimentam de sangue, então eles podem acabar provocando anemias, deficiências nutricionais, eles podem se embolar dentro do seu intestino e parar o fluxo intestinal. Então é bom que anualmente a gente controle os vermes, usando ou albendazol em dose única ou tomando 3 comprimidos de mebendazol, de acordo com a posologia, né, com o esquema de tomadas, mas são 3 comprimidos, e depois não toma mais. Ficam 6 meses a um ano sem tomar novamente. A proteção deles é por longo prazo. Né? Não é porque eles agem durante um ano, não, tá, gente? É porque de uma vez que você mate os vermes, se você vive numa região com água tratada, por exemplo, não tem por que você ficar tomando esse medicamento constantemente. Filárias. Gente, as filárias, elas são diferentonas, tá? Vou deixá-las por último. Vou falar primeiro dos vermes chatos. Quem são os vermes chatos? As grandes tênias, né? E os esquistossomos. As tênias e os esquistossomos são vermes achatados e quem mata eles são os praziquantéis. O praziquantel, né? O que o praziquantel é? Um fármaco que, mais uma vez, paralisa o verme. Como? Aumentando a quantidade de cálcio nas células do verme. E aí a contração acontece e as células ficam paralisadas. É como se gerasse uma cãibra, né? Um espasmo muscular, uma contração violenta. Isso paralisa o verme. Então, praziquantel, albendazol, pirantel, todos paralisam o verme. Só que esses aqui são para vermes cilíndricos e o praziquantel é mais adequado para matar vermes chatos. No Brasil, gente, é muito popular a nitazoxanida. O nome de marca dela é Anita. Ele interfere na produção de energia dos vermes e também dos protozoários. Então, ele é um antivermes, antiomítico, mas também é um antiprotozoário. Ele não é a primeira escolha para o tratamento de nenhuma doença, tá? Só que ele pode ser usado tanto para matar verme chato, quanto para matar verme cilíndrico, mas ele não é a primeira escolha. A primeira escolha para matar verme cilíndrico é o albendazol. A primeira escolha para matar verme chato é praziquantel. Aqui uma curiosidade, tá, gente? Esses fármacos são um dos poucos fármacos que a gente não se importa deles serem bem absorvidos. Porque eu nem quero que eles sejam absorvidos em grande quantidade e vão para a corrente sanguínea, porque o alvo deles, os vermes, estão no intestino. Então eu quero que eles fiquem pelo intestino mesmo. Então são fármacos pobremente absorvidos, tá? Tanto o albendazol quanto o praziquantel. Vamos falar das filárias agora por último. Gente, filária é um verme cilíndrico, só que o tratamento dela é diferente, tá vendo? A gente usa dietilcarbamazina e ivermectina. Por que a gente usa esses fármacos para tratar filária? Porque ela é um verme cilíndrico que não habita os intestinos. Na verdade, ele é um dos poucos vermes que habitam fora dos intestinos. Elas se desenvolvem nos nossos vasos linfáticos. Por isso que elas obstruem a drenagem linfática e o nosso tecido incha, adquirindo aqueles aspectos monstruosos, lembrando um elefante, provocando a elefantíase. É porque elas provocam um inchaço, tá? Nos nossos membros por conta de bloquear a drenagem linfática. Elas crescem dentro dos vasos linfáticos. As filárias são muito difíceis de matar depois de adultas. Tá? A filária jovem é particularmente sensível à dietilcarbamazina e à ivermectina. A dietilcarbamazina tem um mecanismo desconhecido, a gente não sabe como ela mata as microfilárias,
E a ivermectina, a gente sabe que ela provoca uma inibição na neurotransmissão do verme. Tá? O verme, a gente também tem sistema nervoso, tá? Então, a ivermectina estimula a inibição, os sistemas de receptores inibitórios na filária e acaba inibindo as suas funções biológicas até provocar a sua morte. Tá certo? Então, filárias é um pouquinho diferente. Apesar de serem cilíndricas, têm um esquema de tratamento diferente, até porque não habitam os intestinos, e sim os vasos linfáticos. Vamos concluir? Vamos concluir com malária. Gente, é sempre bom dar uma relembrada, tá, no mecanismo da malária. Preciso lembrar que o mosquito contaminado me pica e insere no meu sangue esporozoítos. Os esporozoítos vêm até o meu fígado, invadem os hepatócitos e aqui eles são convertidos em merozoítos e voltam para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles infectam as hemácias, onde eles se transformam em trofozoítos. E nas hemácias, eles se reproduzem sexualmente, gerando gametócitos. Esses gametócitos no sangue, quando a gente é picado novamente por um mosquito, ele ingere esses gametócitos e aí a gente contamina o mosquito. Vai haver o ciclo da malária dentro do mosquito e ele vai começar a contaminar outras pessoas. Faltou só dizer que nem todos os plasmódios abandonam o fígado. Alguns ficam retidos dentro do hepatócito na forma de hipnozoítos. O que são isso? Plasmódios dormentes, adormecidos, tá? Difíceis de tratar. Eles podem, em algum momento, se reativar e gerar uma nova malária naquele indivíduo, um novo surto de malária naquele paciente. Ok? Então, os desafios de tratar a malária, gente, são que eu tenho o parasita da malária no meu fígado e tenho o parasita da malária no meu sangue. O ideal do tratamento da malária é que mate as formas do fígado, especialmente essa forma resistente, e também mate as formas no sangue. Esses são os medicamentos disponíveis para tratar a malária. Tá? As primeiras escolhas para tratar a malária são as artemisininas e a cloroquina. Mas eu tenho vários outros medicamentos acessórios, usados tanto para tratar a malária, quanto para prevenir. Eu queria dar um destaque para vocês para esse medicamento aqui, ó, a primaquina, um derivado da quinina. Por quê? Se vocês notarem, ó, das várias formas do esporozoíto, que é a forma que o inseto insere na gente, as formas hepáticas, né? A forma primária, o merozoíto e o hipnozoíto, as formas sanguíneas, o trofozoíto, que é assexuado, e o gametócito, todas essas formas da malária podem ser sensíveis a medicamentos. Você veja que o esporozoíto, ó, não é atacado por nenhum dos fármacos existentes. E, se vocês olharem o hipnozoíto é a forma de resistência, né, do plasmódio no fígado. Ela fica lá adormecida. O único medicamento capaz de matar o hipnozoíto é a primaquina. Só que, infelizmente, ela só mata no P. vivax, no Plasmodium vivax e no Plasmodium ovale. Ela não mata no principal plasmódio que provoca a malária no mundo, que é o Plasmodium falciparum, tá? Falciparum, desculpa, Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum ele é mais comum, mas infelizmente a primaquina parece não ser efetiva contra os hipnozoítos dele, mas ela é contra outros dois tipos de patógenos de plasmódiums muito importantes, que também provocam muitas doenças, não só no Brasil, mas na África e em outros países tropicais. O mecanismo da primaquina é desconhecido, gente. A gente só sabe que ela é a única capaz de conter os hipnozoítos, ou seja, evitar recidivas, né? Evitar que depois que tratada, a pessoa tenha malária de novo por conta de um hipnozoíto que sobrou lá no fígado. A primaquina mata esses hipnozoítos. Artemisininas e cloroquina são primeira escolha para tratar o Plasmodium falciparum, tá? Que é o principal plasmódium a provocar malária aqui no Brasil. A gente usa bastante artemisinina ou cloroquina. Cloroquina tem um mecanismo de inibir o metabolismo do M. O M é uma partícula orgânica que contém ferro, e aí ela se acumula dentro do verme e mata
desculpa, ela se acumula dentro do protozoário, provoca a malária, o Plasmodium falciparum, e aí ela mata o Plasmodium. A artemisinina gera estresse oxidativo dentro do Plasmodium. Os antibióticos parecem inibir a síntese de proteínas, então alguns antibióticos, gente, como as tetraciclinas e a doxiciclina, são usadas aqui na malária, tá? Como profilaxia ou para manter baixos os níveis de plasmódio no sangue após um tratamento inicial. A torvacona e proguanila, que são esse grupo aqui, ó, eles inibem a síntese de nucleotídeos. Para saber, gente, qual forma do patógeno o meu fármaco mata, basta olhar essa tabela aqui, ó. Olha as artemisininas. Elas são inativas, inativas, inativas. Opa, elas matam a forma sexuada e o gametócito. Então, as artemisininas matam a forma sanguínea. O parasita que provoca a malária, o Plasmodium falciparum, né, o protozoário, é morto pelas artemisininas apenas nas suas formas sanguíneas, ó, elas não têm efeito sobre as formas hepáticas. O mesmo vale para a cloroquina, também só é efetiva contra as formas sanguíneas e não contra as formas hepáticas e nem contra a forma primária, que é injetada no nosso corpo, que é o esporozoído. Então, vocês reparem que a grande maioria dos fármacos antimaláricos tem como alvo a fase sanguínea do patógeno, do plasmodium, assexuada, né? Tem como alvo o trofozoído, que é a forma assexuada do patógeno. Quase todo mundo é ativo contra ele. Curiosamente, a primaquina, né, que é ativa no fígado, não é ativa contra ele. Mas muito interessante, ó, a primaquina, por ser a única que tem duplo efeito sobre as duas formas de parasita no fígado, e ela ainda mata gametócitos, o que torna a primaquina uma molécula bastante completa, tá? Infelizmente ela não tem especificidade para o Plasmodium falciparum, mas sim para o Vivax e para o Ovale. Se eu tiver, inclusive, ó, infecção com Vivax e Ovale, minha primeira escolha será cloroquina e depois primaquina, porque ela é efetiva contra esses dois plasmódios. Já no Plasmodium falciparum e malária, eu vou usar a cloroquina como primeira escolha. Se o paciente for resistente à cloroquina, aí eu uso o arteméter, que é um derivado da artemisina. Se a infecção for muito grave ou for complicada por Plasmodium falciparum, eu vou usar artenusato, também é uma artemisinina. Então, basicamente, gente, as primeiras escolhas para o tratamento da malária, independente do tipo de plasmódio que está provocando, é cloroquina ou artemisinina, ou um derivado de artemisinina, tá bom? Ou arteméter ou artenusato. Para a gente finalizar, só queria falar de outras protozoonoses importantes no Brasil, tá? Então, são provocadas por protozoários também, a tricomoníase, pelo Trichomonas vaginalis, a giardíase, pelo Giardia lambia, e a amebíase, pela Entamoeba histolítica. Todos eles são protozoários. O metronidazol é um fármaco de primeira escolha para matar amebas, giardias e tricomonas, porque ele gera estresse oxidativo dentro delas, tá? E também provoca isso em bactérias, tá? Então, o metronidazol tem ação antibacteriana, anti-giardia, anti-ameba e anti-tricomoníase. A leishmaniose visceral ou cutânea, provocada pela Leishmania brasiliensis, que inclusive é uma doença bem brasileira, né? Comum aqui da nossa região, ela é tratada com um antimônio, o estibogliconato de estrôncio. O estibogliconato de estrôncio, a gente tem um mecanismo desconhecido. A gente sabe que ele é bastante efetivo para matar a leishmania, por isso ele é a primeira escolha. Mas como ele mata a leishmania, a gente não sabe. O Trypanosoma cruzi, que também é uma doença brasileira, chamada de tripanossomíase americana, né, porque existe também um tripanossoma na África, lá provoca a doença do sono. O tripanossoma nosso provoca a doença de Chagas, que aflige muita gente da população rural. Eu trato a doença de Chagas com nifurtimox ou benzimidazol. Ambos promovem estresse oxidativo no Trypanosoma cruzi e matam o tripanossoma. Outro protozoário importante que pode provocar também uma doença terrível, né, é o Toxoplasma gondii, que provoca a toxoplasmose.
Toxoplasmose costuma ser uma doença sem grande relevância, mas em pessoas imunossuprimidas ela pode ser cerebral. Ela pode atingir o tecido nervoso central e gerar sequelas gravíssimas, tá? Gravíssimas. Então, toxoplasmose é tratada com pirimetamina e espiramicina. Esses aqui são medicamentos que bloqueiam a síntese de DNA e a síntese de proteínas. Então, são medicamentos voltados para bloquear a síntese de DNA e de proteínas no Toxoplasma gondii. Por fim, novamente, a nitazoxanida, que eu falei antes para vocês, né? Falei dela lá nos vermes. Ela mata verme, só que ela também mata protozoários, especialmente ameba e giardia, tá? Só que ela não é a primeira escolha. A primeira escolha é o metronidazol para ameba e giardia. E, embora no Brasil ela seja acaba sendo usada como primeira escolha, muita gente opta por usá-la, até porque ela tem um mecanismo amplo, né? Mata protozoário, mata vírus e mata vermes, tá? Ela também mata vírus da família rotavírus e norovírus. Então ela é um antibiótico de espectro ampliado, a nitazoxanida, mata diferentes espécies. Só que para nenhuma delas ela é a primeira escolha, tá? Para cada uma das espécies onde eu posso usar a nitazoxanida, tem um fármaco mais ideal, que é a primeira escolha. Certo, gente? Essa foi nossa aula para vocês entenderem noções do tratamento da malária, que é a principal protozoonose, doença provocada por protozoários, mas também não deixei de falar de outras doenças provocadas por protozoários muito comuns. Falamos das verminoses, como é que eu trato o verme cilíndrico, o verme chato, e lembra da exceção para filária, né? Que é cilíndrico, mas é tratado de um jeito diferente, ó, com dietilcarbamazina e ivermectina. Falamos quais são as estratégias para barrar a replicação de um vírus dentro da célula e falamos dos mecanismos de ação antifúngica, lembrando que os fungos também são eucariotos, então não é fácil atingir um alvo no fungo que também não seja um alvo nas nossas células. Certinho, gente? Vou interromper essa gravação então e aí depois postar para vocês essa